Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao canal Tarefeiros. Você que está chegando hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta, compartilha, deixa o seu like, manda no grupo da família, nos seus grupos. É muito importante você colaborar para que o nosso canal possa crescer, levando mensagens positivas, bastante conteúdo inteligente toda semana. Tem conteúdo no canal durante a semana toda. Tem evangelho, tem palestra da doutora Thaís, tem a nossa palestra, tem palestra com a dirigente da casa. Então, é muito legal. Se você está chegando, dá uma navegadinha aí. Tem bastante coisa. Lembrando que a Casa dos Tarefeiros está funcionando lá na Rua Barão de Canedo 182. E é muito importante que você ligue, agende o seu atendimento, peça informações dos horários, dos dias, dos melhores atendimentos, o que é indicado para você. E é só você ligar lá no 26066220, no 26056865, e as meninas vão te atender e explicar direitinho, tá ok? Dados os nossos recados, que você possa dar licença para que nós possamos adentrar no teu lar, convidando todos os amigos da luz, ao doutor Antônio, todas as fraternidades do bem e do amor, para que nós possamos dar início ao nosso bate-papo dos sábados de manhã. Graças a Deus. Bom, e para começar, hoje vamos falar um pouquinho dos desafios da vida, né? Quando chega um desafio na tua existência, porque todos nós passamos por N situações no nosso cotidiano, na nossa existência, e algumas parece que assim, nossa, não tem saída. Ou você fala assim, por que comigo? Ou você fala assim, não, eu devo estar pagando alguma coisa. Na maioria das vezes a gente fala, né? E na maioria das vezes, se não em todas as vezes, nós não vemos com bons olhos tudo aquilo que nos tira da nossa zona de conforto, né? Porque, como a gente já falou em algumas palestras anteriores, aquela que eu falo, a homeostase, ou aquele período que você fica relax, sabe? De boa, na lagoa, não acontece nada muito interessante, na verdade. E do nada, às vezes a gente é surpreendido. Você fala assim, mas eu estava tão bem, aconteceu tal coisa, não sei o quê, não sei o quê. E você reclama, e você amaldiçoa, e você fala que é inveja do fulano, ou você fala que é praga do ciclano, ou que é da outra vida. Mas será que é isso mesmo? Será que nós, num mundo de provas e expiações, ou com toda a nossa história evolutiva, não estamos tendo uma grande oportunidade de crescimento? Você já pensou nisso? Porque, como a gente já falou, quando está tudo muito bom, a gente até pode evoluir numa boa, sabe? Sem aquele empurrãozinho. Mas será que a gente evolui? A gente, muitas vezes, quando está no bem bom, nem lembra de Deus, né? Quando o cinto aperta, a gente lembra porque a gente tem aquela visão de advogado, né? Ele é mais advogado nosso do que amigo, como deveria ser, né? Quando a gente liga, ai, pede, intercede, faz isso, faz aquilo. E nos momentos bons, dificilmente, alguns lembram, tal, mas dificilmente a gente lembra, né? Ou agradece. Bom, mas o fato é que quando o desafio vem, ele nos força muitas vezes a caminhar, ou então a nos rever. Dada a própria história da humanidade. Se você pegar desde lá do início até os dias de hoje, você vai ver que muitos dos desafios forçaram o homem a crescer. E para falar disso, eu vou passar para o Ronaldo. Ronaldo, como que funciona
essa evolução, os desafios da evolução até na história, no espiritismo, saindo do mundo primitivo até os dias de hoje? Ô, Fábio, obrigado aí, né? Bom dia para todos aqui. Cabe aqui, né? Nós até comentamos um pouquinho sobre esse tema, mas como vamos falar de crescimento, de evolutivo, né? É sempre interessante percebermos de onde viemos, né? Em que momento nós estamos na nossa reencarnação, na nossa evolução, e pensarmos no nosso futuro, né? Desse nosso espírito. Então, por isso que eu trago aqui a conversa aqui da evolução do espírito, né? A gente fala muito na pluralidade das existências, ou seja, as várias reencarnações que o espírito tem para que ele possa chegar, né, na sua evolução completa, vamos dizer assim, não vamos falar tanto intelectual como moral, né, como que o espírito evolui nessas suas existências, né, nessas suas reencarnações. E aí é sempre bom lembrarmos do espírito inicial, quando a gente fala daquela centelha divina, o qual aí tem na sua simplicidade e ignorância, né, que nós falamos, assim, essa luz que é o espírito, que transita ou estagia aí pelos diversos reinos, né, vamos falar no reino mineral, reino vegetal e o reino animal, estagia, quer dizer, tem a percepção desses reinos para que ele tenha conhecimento, né? E aí, obviamente, quando o espírito se torna o espírito no reino hominal, que na verdade o espírito começa a ter a sua consciência e começa a ter o seu livre-arbítrio, tanto para o bem como para o mal. Então, a própria existência do espírito, ele já nos traz a necessidade desse espírito passar pelas fases, né? Passar pelo aprendizado, passar pelo conhecimento, para que ele evolua, para que ele cresça. E esse crescimento nós vamos ver aqui, né? A gente pega as primeiras civilizações, nós vamos ver que o homem tinha lá suas dificuldades para se alimentar, tinha sua dificuldade para ter o seu abrigo, né? A sua proteção. Então, o homem, no início, ele vivia pelo seu instinto, né? Como era um animal, ele vivia pelo seu instinto, na caça, na busca pelo alimento, na busca pelas suas necessidades ali primárias, né? Totalmente primárias, né? Procriação, vamos pensar na procriação, nos inícios das reencarnações, nós sabemos que ele era, inclusive, mais rápida, né? O homem vivia 15 anos, né? As reencarnações eram rápidas para que ele pudesse o quê? Simplesmente pegar todo aquele aparato de conhecimento que ele teve nas reencarnações anteriores, nos seus aprendizados, e na próxima, quando vir, já vir com algo diferente que ele vai agregando, e aí vai o seu conhecimento, que aí entra a parte intelectual, que vai aumentando, e posteriormente a moral, né? A partir de certo momento, o homem, inclusive, começa a viver com família, né? Já começa a ter a família, já começa a ter a sociedade, já começa a pensar no seu ambiente, no seu espaço, já começa a pensar no comunitário, né? Então, aqui é bem uma introdução mesmo da questão do espiritismo, porque a gente tem que saber que a nossa vida de hoje, ela passou por isso. Para que a gente faça esse reconhecimento do antes, o como estamos hoje, né? Que eu vou passar depois para que se continue essa evolução, mas para percebermos como que é a vida do espírito, né? É interessante saber de onde viemos, em que momento estamos e para onde vamos, né? Para atingirmos essa plenitude que nós falamos aqui, que é a plenitude moral, que é a plenitude intelectual. Então, é necessário esse espírito, né? E nós vamos verificar isso quando hoje nós chegamos no momento que nós já temos a nossa consciência, quer dizer, o espírito já tem a consciência do bom, do que não é bom, o que fazer, o que não fazer, né? E nós começamos a ter essa evolução para que nós saibamos as nossas atitudes. Já sabemos daquilo que nós fazemos, quais são as consequências, né? Então, tudo isso é aprendizado. E qual que é o intuito aqui? Para falar de desenvolvimento, para falar da nossa evolução, né? Então, aqui, Fábio, eu queria fazer só essa introdução, né? Que o espírito, depois que ele se aprimora, e o aprimoramento é a todo momento, é a todo dia nosso aqui, né? As palestras, o nosso conhecimento, o estudo, né? Então, nós não nascemos sabendo de tudo, né? Pelo contrário, nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos tudo isso. Isso faz, de alguma forma, nos beneficiarmos. E é um pouco disso que eu queria
colocar aqui, Fábio, né? Para dar essa introdução, para percebermos a evolução do espírito, como que ela é. A lei do progresso, a lei da evolução, nós vamos ver no livro dos espíritos, né? Como eu falei aqui, a lei das existências, né? Que tudo isso faz com que nosso espírito evolua, cresça, a partir do momento que nós possamos ter a consciência, e aí nós vamos entendendo mais o nosso dia a dia. E as nossas escolhas, que é o mais importante, né? Nós vamos fazendo com mais consciência, com mais razão, com mais objetivo, né? E eu não quero antecipar os demais aqui, mas vamos perceber a nossa evolução, em que momento nós estamos hoje essa evolução. Eu falo da evolução tecnológica, da evolução científica, então, começamos de um jeito e como estamos hoje. E como vamos estar, que é o mais interessante, né? Como será o nosso futuro. Né? Então, quer dizer, toda essa dor, esse sofrimento, né, faz parte do crescimento que nós temos que ter para o nosso aprendizado, até chegar o momento que a gente vai precisar mais ter essa dor para ter esse aprendizado. Vai se tornar algo intuitivo, algo consciente no nosso espírito, né? O fazer, o aprender, o criar, o fazer a bondade, né? Trabalhar com o próximo, isso vai ser algo normal no nosso dia a dia. Né? Então, eu queria voltar com você, Fábio, para evoluir nesse tema nosso aqui, que é o crescimento evolutivo do espírito. Olha, é isso aí, Ronaldo. Quando a gente pensa, né, nessa evolução, pensa lá num homem primitivo, ou ele caçava ou ele morria de fome, né? Na própria outra, ou ele ia para a guerra, ou ele era julgado, condenado por traição e também morria. E nesses desafios o homem vai se adaptando, vai crescendo, o próprio espírito vai se lapidando nas suas decisões, né? E nem sempre é fácil, porém é necessário. São grandes oportunidades que se achegam para que nós possamos nos rever e nos melhorar sempre. Porém, conforme dizem, né, crescer se faz necessário, mas nem sempre é fácil. E crescer dói, Maurício. Dói, causa dor. A dor é necessária para o crescimento humano? Você sabe, Fabinho, Ronaldo e Canão, né? Em primeiro lugar, bom dia para todos, né? Olha, seria muito bom se não fosse necessário as dores, né? Seria muito bom se não fosse necessário, mas é o que a gente fala, né? Infelizmente, nós seres humanos estamos aí gatinhando nessa evolução toda. E como dizem os antigos, né? Quando nós estamos crescendo, nós temos algumas coisas que falam, né? As dores do crescimento. E essas dores do crescimento, ela pode ser dores físicas, né? Ou pode ser dores do espírito, vamos chamar assim. E aí eu vou fazer um paralelo aqui que é muito interessante. Quando nós estamos crescendo, nós somos crianças, e a partir do momento que nós somos crianças, a gente vai crescendo até chegar na fase adulta. Chega uma parte da nossa idade, 10, 12, 13, 14, quando está saindo de criança para pré-adolescência, para adolescência, normalmente se dá aqueles estirão, né? Dizem que dá aquele estirão. E quando se dá aquele estirão, você tem aquelas dores, né? Às vezes nos ossos, desse crescimento, nas juntas, né? Que fala, né? Os antigos falavam nas juntas. Os hormônios ficam em evolução, né? Fica aquela loucura dos hormônios crescendo igual, né? Fazendo igual vamos supor, um vulcão, né? Dessa ebulição dos hormônios. Isso para os homens, para as meninas, então, nem se fala, né? Que vem a primeira menstruação e tudo mais. Então, tudo isso faz parte do quê? Das dores do crescimento. Então, se a gente parar para pensar hoje, né? Vamos falar agora da humanidade, nós estamos falando de um ser humano, um menino ou uma menina. Então, tem essas dores. Agora, imagina a evolução da humanidade do nosso planeta. Como que está essa evolução da humanidade? Como diz aí o nosso dirigente espiritual, doutor Antônio, né? Nós estamos saindo da fase de criança para a fase de, né, vamos chamar assim, de pré-adolescência ou indo para a adolescência. E fazendo esse paralelo com nós, seres humanos, que tem essas dores do crescimento nessa época, nós, seres humanos, estamos passando de uma fase de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, nós estamos fazendo essa fase. Então, nessa fase, tem muitas coisas acontecendo. Então, se vocês perceberem, o mundo está uma doideira, o mundo está uma loucura, né? Então, e tudo isso está fazendo parte dessa evolução. E aí nós dizemos, sim, que
tudo isso são as dores do crescimento. Tinha necessidade de tudo isso? Lógico que não tinha necessidade de tudo isso, assim, numa modo de chegar, mas, infelizmente, nós, seres humanos, às vezes, que vocês falaram, às vezes nós ficamos na zona de conforto e, às vezes, para podermos evoluir, precisa estar dando algumas cutucadas, né, para podermos crescer. Às vezes, precisa passar por uma escassez para poder valorizar a abundância, precisa passar, às vezes, por alguma doença para valorizar a saúde, às vezes precisa passar por uma necessidade para poder valorizar aquele seu irmão que às vezes precisa de alguma coisa. Então, há muitas coisas que acontecem que nós, quando nós olhamos, nós não entendemos. Mas depois que passa, a gente vai perceber, poxa, aquilo foi necessário para o meu crescimento, aquilo foi necessário para o meu entendimento. Então, hoje, a gente está passando por uma fase bastante turbulenta, né? Assim, a nível de mundo, fala Brasil, mundo, todos os países, as pessoas como um todo, está muita doideira. Então, tudo isso faz parte desse crescimento? Faz parte desse crescimento, que são essas dores do crescimento. Mas tudo isso vai do que vocês falaram, do nosso livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio de querer ser uma boa pessoa, ser um ser humano melhor. Ou eu tenho o livre-arbítrio de querer as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero, e não quero nem saber do meu irmão, do outro ser humano. Olha como são as coisas, né? Então, tudo isso faz parte dessas dores do crescimento. E como o Ronaldo falou, quando nós chegarmos naquele nosso mundo maravilhoso de regeneração, essas dores do crescimento vão ser bem pequenininhas, ou praticamente não existirem, né? Então, é isso que eu entendo aí como, né, nessas dores do crescimento, nesses nossos desafios do nosso crescimento evolutivo. Tá bom? Olha, então é assim, nós estamos evoluindo, era lá desde o simples ignorante, tem as dores do crescimento, a gente fez algumas bobagens no meio do caminho, né? Repetiu de ano algumas vezes, será? Bom, essa aqui fica a pergunta, existe o acaso? Alguma coisa, eu pago alguma coisa sem dever? Você já pagou, você já se perguntou alguma vez isso, você que está assistindo? Se você, olha, nem para o banco a gente paga, às vezes eles cobram uns juros a mais aí, mas a gente não, né, fica em cima. Pensa na tua existência, será que você paga alguma coisa? Será que Deus seria tão injusto de cobrar ou exigir alguma coisa que você não esteja capacitado para resolver? Ou algo que você não deve, seja na prova ou na expiação? Como que funciona isso, Carlos? Existe o acaso ou não? Não, existe o ocaso, que é o que a gente está vivendo. Mas o acaso não. O acaso a gente vai usar sempre como desculpa quando a gente não é capaz de entender, temos o véu do esquecimento, quando a gente não quer entender, e eu acho que mais até quando a gente não quer entender, porque lá no passado, como o Ronaldo lembrou bem, você realmente, no começo dessa longa jornada de evolução, você não entendia. Hoje, raramente você vai pegar um espírito que está num estágio que ainda não tem o entendimento, né? Ele tem a ignorância, mas na maioria das vezes essa ignorância já não é aquela ignorância inicial. Ela é uma ignorância conveniente, né? Ah, não é bem assim, o castigo não é bem assim, e Deus não castiga, pelo amor de Deus, né? Você começou na introdução, Fabinho. Não existe castigo, existe consequência. Consequência. E nessa longa jornada, o que nós estamos fazendo desde que fomos criados? Nós estamos desenvolvendo habilidades. E num passado, talvez não muito distante, era muita tentativa e erro. Mas hoje, não mais. E eu estava pensando aqui, apesar de eu não ser nem habilidoso para isso, mas a gente pode fazer um paralelo dessas existências com um videogame. Você começa num joguinho como iniciante, né? Você tem que passar de fases. Cada fase você precisa desenvolver normalmente habilidades que serão necessárias para a fase seguinte. Ou, olha, tem uns mais bacanas que você precisa adquirir poderes, né? Olha que interessante, o poder da sabedoria, o poder da indulgência, o poder da caridade. Então você vai angariando poderes fase a fase para poder o quê? Subir de fase, né? E a molecada fala muito, zerei o jogo, né? O nosso mundo lá feliz vai ser quando eu zerar esse jogo, né? Só que olha que interessante, dá para fazer até analogia, porque no joguinho
você morre e renasce quantas vezes? Infinitas, né? E você começa. A grande diferença é que eu não sei hoje, mas na época que eu jogava um pouquinho, você podia salvar a tua evolução no jogo, que seria o teu conhecimento adquirido. Hoje, muitas vezes, tem alguns jogos que não, você precisa começar do zero, mas aí a criançada fica brava. Então, se você conseguir salvar a tua evolução até aquele momento, na próxima reencarnação, que seria a próxima fase do jogo, você restarta com o que você adquiriu, com o conhecimento que você adquiriu. E você vai conseguindo agora, até conseguindo a analogia ainda do videogame, você tem os sofrimentos ali. Você vai por uma trilha e você percebe que aquela trilha não deu certo, aí você vai e morre, aí recomeça, né? Morre no sentido de perder as vidas do jogo, né? Nesse sentido. Aí você percebe que é o outro, você vai o quê? Conhecendo, mapeando. E, na verdade, não só mapeando o terreno que você vai pisar, mas mapeando a sua capacidade. E aí você vai olhando lá, de novo, eu estou fazendo isso. Você vai olhando as habilidades, eu corro muito, eu sou forte. Pô, se eu tenho mais fortaleza, eu vou por um caminho mais lento do que o outro. Eu estou com uma velocidade alta, então eu vou correr agora porque é a hora de correr. Essa é a grande sabedoria que nós vamos angariando. Então não é acaso, é desenvolvimento de habilidade desde o começo, que elas eram diferentes, conquista de poderes, que são as coisas boas, não confundir aí poder com as mazelas do mundo material, que vão fazendo com que eu possa evoluir nessa escalada. E não adianta, essa evolução, lógico que no videogame é uma coisa virtual, você não perde, mas muitas vezes você fica com raiva, você vai tendo os aprendizados, você vai angariando esses aprendizados, para que você possa de novo passar de fase. E agora é um momento crítico, porque nós estamos aí para passar de uma grande fase, né, que é de provas e expiações para a regeneração. Então, não tem nada casual, de maneira nenhuma, muito pelo contrário. De novo, se a gente quiser jogar no casual, né, você vai jogar quando você não quer entender que você precisa aprender. E como você falou, são grandes oportunidades de aprendizado. Quando nós vemos como oportunidade de aprendizado, nós temos uma palavra que é muito falada em todo o Pentateuco do Espiritismo, que se chama resignação. Quando eu não entendo isso, vira revolta. E aí, na revolta, tudo fica pior, porque eu perco essa clareza que eu adquiri até agora. Ela fica nebulosa, porque eu me revolto e começo a questionar tudo, né? Então é isso, Fabinho. Não tem casuísmo, não tem castigo, mas tem aprendizado. E dá para salvar a evolução. Olha, então é isso aí. Ô, criaturinha que está assistindo, não tem praga do Egito, você não está amaldiçoada, tá? Para de ficar criando coisas, desculpas, para você se enfrentar e resolver o que tem que ser resolvido. E você fala assim, mas tem um problema, o problema chegou, tá aí, eu não sei para onde que eu vou, para o que eu faço. Existe uma coisa que se chama fé, né? E fé não tira a sua responsabilidade, a tua atitude, porém, ela é um grande auxiliar no nosso crescimento espiritual. Sabe por quê? Porque quando você tem fé, e não é otimismo superficial, aquele otimismo até tóxico, é que você acredita que um Deus que é bom, que não iria te castigar ou desejar o teu mal, está dando uma oportunidade de uma coisa que você tem capacidade de resolver e crescer. E outra, quando você está cheio de fé, eu falo assim, quando você está cheio de fé, quando você está cheio de Deus, pode ser o nome que você quiser, dificilmente você é derrubado. Você sofre, você passa esse peguerrengue aí da vida, eu passo, todo mundo aqui passa. Mas dificilmente você é derrubado. Quando você está vazio, é igual a lata de lixo, vazia. Qualquer um vem, te chuta e te derruba. Ou então vem e joga os lixos dele dentro de você. Então, espaços vazios, sem fé, sem espiritualidade, deixa a gente à mercê dos outros.
Então, pensa nisso, tá bom? Fica com Deus. Até a semana que vem. Logo depois tem a prece. Eu espero que você curta e compartilhe esse vídeo. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que se fechem os olhos e se abram os ouvidos. Que minha boca clame o teu nome, Senhor dos meus dias. E que eu me lembre dos teus planos extraordinários. Me faz lembrar dos teus feitos e do teu amor. Porque eu bem sei que a tua voz é mais poderosa do que aquilo que os meus olhos conseguem ver. Que a minha fé me deixe levar, mergulhar neste rio de amor que flui de ti, deixar o orgulho e crer. Crer que quanto mais eu me aprofundo em ti, sou curado. Crer que o teu amor se aperfeiçoa em mim, mesmo na fragilidade do meu ser. Crer que as chagas que existem em mim, delas serei curado. Confiar, mesmo que os caminhos do deserto me guiarão até ti. Ao amor de um Deus do impossível, que sempre será o início e o fim, mas acima de tudo, o amor mais profundo por mim, por você, por nós, mesmo quando os olhos não conseguirem ver. Graças a Deus.